Olá, pessoal, boa noite. Estou aqui mais uma vez para gravar com duas pessoas super especiais, mais uma vez sobre os temas do nosso CRO Summit. E hoje o tema que eu vou conduzir aqui é sobre a integração da área de CRO e SEO, como parar de deixar dinheiro na mesa. Para isso, eu trouxe dois grandes nomes das áreas de SEO e de CRO, fazem parte, inclusive, da comunidade CRO do Brasil, mas eu vou deixar que elas se apresentem aqui para vocês conhecê-la. Quero trazer aqui, primeiramente, a Marcela. Boa noite, Marcela, tudo bem? Boa noite, Tassi. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde para quem está vendo aí. Exato. Depende muito da localização, né, geográfica. É um prazer estar aqui com você hoje. Estou muito feliz. Eu também, obrigada por ter aceito esse convite. Má, estava trazendo uma introdução aqui para o pessoal do nosso tema, que nós vamos falar aí sobre a integração de SEO e CRO. Eu queria que você falasse um pouquinho, se apresentasse, né, para o pessoal, para que conheçam você, conheçam também a empresa que você trabalha, fica super à vontade. Claro, com certeza. Bom, pessoal, eu atuo como diretora de SEO na NP Digital. Hoje é uma agência de marketing digital mais voltada para performance, cofundada pelo Neil Patel, um dos maiores nomes aí do marketing globalmente. E eu trabalho com um olhar muito voltado para a conversão, então a gente vai ter mais uma convidada aqui também da NP, que a gente vai poder contar um pouco sobre como que a gente enxerga e o que a gente tem visto com diversas marcas, diversas empresas nessa integração de CRO e SEO e o como muita empresa perde a oportunidade hoje de potencializar os resultados. É um pouquinho do meu background, eu venho de marketing e comunicação, já trabalho com isso há mais de 13 anos, tive a oportunidade de trabalhar em diversas empresas dos mais variados tipos, e eu conto isso porque dessa forma eu consigo contribuir com muitos dados, muitos cases que a gente já construiu lá na NP também, e acredito que seja isso, um pouquinho do meu background aí para vocês saberem. Muito bem-vinda. Agora eu vou chamar também a nossa participante, nossa convidada ilustre, a Rafa Martins. Rafa, fica à vontade para se apresentar para o pessoal. Obrigada por ter aceito o convite também. Estamos super ansiosos aí para ouvir um papo de vocês. Imagina, eu que agradeço o convite, Tassi. Boa noite, Mar. Ou boa tarde, não sei o horário que vocês estão assistindo. Eu sou a Rafa, trabalho na NP com a Mar, né? A Mar já deu um contexto aí do que é a NP. Estou à frente da área de dados e CRO, então a gente está muito ligado ali na experiência do usuário, como esse usuário pode trazer grandes retornos ali dentro do site, né? Hoje o papo vai ser muito, muito legal. São duas áreas que precisam caminhar de mãos dadas. Acho que a gente vê muito no mercado aí bons papos sobre CRO e mídia, e eu acho que a gente precisa falar um pouco mais sobre SEO, sobre qualificação de público, sobre usar o tráfego orgânico, né, para potencializar os resultados. Então, estou muito animada com esse papo de hoje, estou muito feliz com o convite também, espero que todo mundo goste. Muito bom, e é exatamente isso que a gente vê, né? Muitas vezes falando sobre CRO e mídias, ou CRO e produtos, ou CRO e growth, então muito pouco falando sobre CRO e SEO, que é um casamento aí perfeito e que muita gente está deixando dinheiro na mesa por não contemplar aí essas duas disciplinas que são tão complementares, né? Bom, Justamente. menina, queria até, aproveitando esse ponto que até a própria Rafa trouxe, e perguntando um pouco sobre como a integração entre CRO e SEO pode transformar a experiência do usuário em um site, né? Vocês que têm um background bem grande, até por trabalharem juntas, como vocês visualizam essa parceria na transformação ali da experiência do usuário em sites? Legal. Eu vou começar e passo a bola para a Mar complementar ali. A gente tem muitos projetos hoje que a gente trabalha CRO e SEO, né? E a gente vê um potencial muito grande, porque a intenção de CRO não é gerar tráfego, é usar o tráfego já gerado pelo site ali
para aumentar a taxa de conversão. Então, a intenção é que os custos diminuam, né, com o passar do projeto. E a intenção de SEO é fazer com que esse site cresça organicamente para que outras fontes de tráfego que a gente faça investimento tenham uma queda ali de investimento mesmo e tragam um retorno maior para o cliente. Então, quando a gente usa essas duas frentes, a gente está usando a qualificação do público de SEO, que é muito bem trabalhado, né, dentro das estratégias de SEO, para aumentar a taxa de conversão do CRO. Aqui a gente tem uma metodologia bem legal, a gente troca muita ideia entre os dois times para entender qual o potencial de público a gente está trazendo, qual público a gente vai testar. A gente tem clientes que a gente testa apenas o orgânico, para a gente entender, para além da eficiência de conversão, a eficiência do público que SEO está trazendo. Então, assim, essa integração entre SEO e CRO, ela realmente pode transformar um negócio ali e diminuir os custos para um negócio e para um empresário, enfim. Complementar, Mar? Boa, excelente. Eu queria complementar com o olhar começando pela parte mais técnica da experiência do usuário, porque a gente olha hoje a experiência do usuário, a gente pode olhar de diferentes óticas. E eu acho que elas se complementam quando a gente fala de CRO e SEO, porque CRO vai olhar muito assim a parte de navegação, enfim, vocês vão poder falar melhor do que eu que vai olhar, mas assim, vão olhar diversas óticas de teste, onde que eu estou convertendo as pessoas, onde que eu não estou, hipóteses que eu vou estudar, que SEO não olha, e vice-versa. E SEO entra complementando essa parte de experiência com o olhar de, bom, eu preciso saber se as pessoas estão conseguindo chegar nessa página, a partir do momento em que elas chegam, qual que é a experiência de velocidade de carregamento que essa pessoa está tendo, qual que é a experiência de resposta de uma interação. Então, se eu cliquei ali no botão, o botão pode estar maravilhoso ali, que o time de CRO fez, pensado. Só que se essa resposta a essa interação que a pessoa teve é muito longa, a gente corre o risco dela não ficar na página. Então, a gente olha, que são os fatores que a gente chama de core vitals em SEO, é até relativamente novo isso. Então, eu acredito que existe uma complementariedade de a gente conseguir olhar por diversas óticas da experiência do usuário e ter um trabalho mais, assim, holístico, né? A gente não deixar nada de fora. E tem essa parte, então, de core vitals, que a gente olha muito, né, de velocidade de carregamento, de experiência página a página, experiência do domínio também. E eu vejo também que SEO agrega muito nessa experiência no sentido de navegação, porque faz muito parte do nosso trabalho pensar na arquitetura, né? Como que essa casa está construída? Porque, assim, às vezes a página está maravilhosa para conversão, mas eu estou perdendo uma oportunidade, estou deixando dinheiro na mesa, que é o nosso tema aqui, de às vezes levar a pessoa para um blog post, um conteúdo mais educacional que poderia aprofundar se ela ainda não tiver mais tão pronta para fazer essa conversão. Então, eu vejo muito valor nessa integração também, trazendo o olhar de navegação, o olhar de arquitetura desse site, desse ponto de vista de experiência do usuário. E tem um ponto também que por mais que a gente trabalhe CRO dentro de uma página, por mais que a gente pense ali no UX, que a gente pense onde tem que ficar um CTA e tudo mais, se eu não tenho um texto otimizado, se eu não tenho aquela página otimizada para os mecanismos de busca, eu estou organizando uma casa que não vai receber visita. Então, para alguém converter, essa pessoa precisa achar o site no Google. Ele precisa achar o site onde quer que ele esteja procurando. E esse é o trabalho de SEO. É o trabalho de colocar o site ali na visão do que o usuário está buscando. Então, não adianta eu arrumar a minha casa e não chamar alguém para me visitar, né? Por isso que esse trabalho ele se complementa tanto, assim. Tem um potencial enorme de crescimento de negócio. Você comentou da questão da casa. Eu gosto de usar também uma analogia que eu ainda estou em avaliação, validando com os profissionais fazem sentido. Mas às vezes eu comento assim, que a questão, relação, né, canais e pensando em canais ali, tanto de mídias enquanto até o próprio SEO e CRO.
quando a gente pensa numa visão de uma loja física mesmo, e aí eu brinco que as mulheres vão entender bastante, quando a gente passa na frente de uma loja e a gente se apaixona por um look e aquilo nos atrai a entrar na loja, que seriam os canais de aquisição. E aí a jornada, a partir do momento que você está ali dentro, de você conseguir achar o look nas araras, de que você consiga ser bem atendido, chegar até o checkout, concluir a compra, é algo que o CRO tenta ali, de uma certa forma, corrigir para que essa experiência que estava ali no canal de entrada seja contínua até você concluir a sua visita na loja. Eu trago um pouco dessa analogia que eu acho que as pessoas conseguem assimilar, mas de uma forma que também o SEO também acaba até trabalhando na questão da experiência ali junto com o CRO, como a Má até comentou, né? De ver as questões do Core Web Vitals, como que está acontecendo ali a performance página a página. Então, eu acho que é legal também essas analogias para as pessoas entenderem, porque às vezes elas acreditam que são áreas que competem e que, na verdade, é totalmente contrário, né? Elas, na verdade, se complementam. E até pensando nesse ponto de vieses que as pessoas têm, de erros, enfim, de não compreender de fato as áreas, eu trouxe também uma pergunta para vocês, que eu acho que vocês já devem ter muita experiência em saber como respondê-la, que é com relação aos erros mais comuns que as empresas cometem ao tentar integrar a área de CRO e SEO, né? E aí, para além disso, como evitá-los? Queria que vocês trouxessem um pouquinho da experiência de vocês e também até do que vocês observam por aí entre as comunidades, entre o mercado, de erros que são cometidos e também sugestões de como evitá-los. Boa. Tem uma coisa que eu gosto muito de falar aqui nos treinamentos que a gente faz internamente na agência, que é sobre essa diferenciação e que não deve ser diferenciado, né? Se um cliente ele entra para trabalhar SEO, CRO ou outro escopo, ele tem o mesmo público. A gente vai atingir o mesmo público. Eu não preciso traçar uma persona e amar traçar outra, porque o objetivo tem que ser o mesmo. E às vezes o erro das pessoas é SEO é para o Google, CRO é para o usuário. Cara, claro que não. É claro que SEO é para o usuário. Se não é para o usuário, se for só para o Google, vai ficar ali. Vai ficar ali no limbo, vai morrer na SERP. E eu acho que as pessoas elas têm um pouco de dificuldade de entender isso, porque existe uma história por trás de SEO que SEO é para aparecer no Google, SEO é para estar na primeira página, SEO é para você me achar que, cara, SEO é tão mais que isso, sabe? É um trabalho tão gigante de retenção de tráfego, de qualificação de público, de otimização de site, que as pessoas se perdem nisso e aí fica, CRO a gente tem que testar botão, CRO a gente tem que testar o formulário, às vezes não é, às vezes é uma palavrinha ali que foi feita na otimização on-page de SEO, que a gente coloca ali no teste de CRO e as coisas funcionam, sabe? A gente testa muito copy. Eu não vou testar um copy se esse copy não tiver otimizado para SEO, porque eu vou jogar o meu trabalho fora depois com um profissional de SEO chegar nessa página e for otimizar aquilo. Eu posso aumentar a conversão, mas eu não vou aumentar a visita. Eu não vou estar ali, né? Então, acho que o maior erro das empresas e das pessoas ao falarem, ao tentarem integrar as áreas, entender isso, entender como duas áreas, como coisas distintas demais, que um é para isso e outro é para isso. Acho que se a gente tiver um olhar mais unificado, né, de que essas duas áreas são realmente parceiras e andam de mãozinhas dadas, os resultados eles tendem a ser melhores, né, porque é o mesmo público e é o mesmo objetivo. Legal. Eu concordo super com esse olhar da Rafa. A gente tem discutido muito isso, essa necessidade de integração, mas para a gente ter essa integração, e acho que isso tem um movimento acontecendo em diversas frentes aí do marketing, eu sou uma grande defensora dessa integração, a gente não precisa ficar nessa competição do branding ou performance, CRO ou SEO ou mídia, a gente precisa desse movimento de integração. Então, acho
Acho que um dos grandes erros é a competição. E aí, a partir do momento de entender que, beleza, eu preciso dessa integração, eu acredito que por mais que a empresa queira, se ela não conseguir trabalhar a cultura, seja in-house, seja com fornecedor externo, e essa cultura ela vem de liderança lá, desde C-level, passando por todas as funções ali da empresa, se isso não tiver muito claro, e isso é um trabalho que a gente vem fazendo dentro da NP, até para a gente poder trabalhar isso com os nossos clientes, a gente trabalha muito isso internamente, é um movimento de longo prazo já tem tempo que a gente está debatendo isso. Não adianta eu sair falando para a galera, integra aí, mas assim, na prática, a cultura não reflete isso. Acho que então isso é um grande erro, não olhar como algo cultural também, e que as pessoas precisam entender a importância. E trazendo mais para o tático, assim, uma coisa básica que rola de erro bom, legal, eu vou trabalhar a integração, aí eu faço um conteúdo ótimo, maravilhoso, tá lá posicionando, trazendo audiência orgânica e tudo, mas ele não tem ponto de conversão. Por quê? Quando eu vou ver, CRO tá trabalhando outra página. Então, SEO tá trabalhando uma estratégia, que nem a Rafa falou, e CRO tá trabalhando outra. Por que a gente não tá trabalhando com um olhar unificado? Claro que às vezes vão ter alguns esforços que não vão ser nos mesmos lugares, mas a gente precisa ter um lugar em comum ali, um objetivo em comum, que a gente chama de estratégia integrada, assim, com metas integradas, cada um com seus KPIs, mas eles conversando entre si. Um outro erro bem comum que eu vejo além dessa não comunicação, essa não integração entre métricas, a não integração de dia a dia. Porque às vezes o pessoal faz uma reunião a cada X tempos, alinham os negócios lá e tal, mas a gente sabe que marketing é muito teste, as coisas vão mudando, e aí eventualmente um time vai mudando, vai pivotando estratégia, pivotando ação, e o outro não fica sabendo, então acho que é o erro da comunicação ali de dia a dia também. Então, acho que para isso, assim, é muito importante estabelecer rituais que vêm a partir dessa cultura e alguns combinados. Bom, se eu for mexer na página que o time de CRO está trabalhando, eu vou ter algum combinado ali de comunicação com eles, algum processo, algum fluxo, que às vezes pode até ser sustentado em ferramentas e tudo. Então, já aconteceu, assim, da gente ver, poxa, o time de SEO trabalhando lá, estratégia de crescimento orgânico de blog, e o time de CRO trabalhando landing page. Cadê a união entre tudo isso? Porque SEO precisa de CRO também, né? E vice-versa. Então, acho que alguns dos erros que a gente costuma ver aí mais comuns. Tocou no ponto de cultura e alinhamento, e eu super concordo com isso. Eu estava lembrando de uma experiência até recente, quando eu trabalhei na Serasa, que a gente começou a trabalhar numa página, que era uma página de um produto, né? Eram poucos produtos, o sortimento ali é bem menor do que um e-commerce, e nós começamos a trabalhar na otimização de um conteúdo sem chamar o coleguinha de SEO. E olha só, acontece, né? Não é raro e acontece com frequência. Depois, a minha parte de SEO falou assim, putz, vocês mandaram agora, mas na verdade vocês tinham que ter envolvido a gente no começo do projeto. Verdade. Já estou até vendo resultado. Tivemos que refazer, mas o bom disso foi o aprendizado que gerou de, cara, day one, tem que estar todo mundo junto na mesma página, entender cada um com qual tarefa vai ficar, com como cada um pode contribuir para que a gente seja assertivo e para que a gente não tenha essa mesma questão de, putz, agora vamos ter perdido todo esse tempo porque vai ter que fazer tudo, né? Então, os alinhamentos, a cultura e esses processos são fundamentais para que as coisas de fato aconteçam, né? Um bom ponto aí que vocês colocaram. Tem um ponto também que a Rafa comentou ali sobre a questão dos erros, que falou um pouco sobre conteúdo, e até uma das nossas perguntas, que é sobre a questão das melhores práticas para conseguir alinhar as estratégias de conteúdo com os objetivos de ambas as áreas. Então, até cai um pouquinho do que a gente falou, de ter ali os combinados, a cultura, né? Mas
para além disso, o que vocês veem como algo que pode facilitar para que as pessoas também possam estar alcançando aí, criando e alcançando estratégias de conteúdo em conjunto? Quer que eu comece, Rafa? A gente vai intercalando? Legal. A gente tocou nesse ponto da importância de eu ter objetivos alinhados, então acho que tudo parte disso, como pano de fundo, acho que premissa, para que a gente consiga pensar. A gente tem uma metodologia assim que a gente foca muito na jornada, no funil ou jornada, como a gente quiser chamar, e a partir disso a gente trabalha as estratégias, né? Então a gente entende que o cliente, do nosso cliente, no caso da agência, não é pago nem orgânico, nem CRO, ele é o cliente, e aí a partir disso a gente define. E aí quando a gente fala de boas práticas para conteúdo, tem algumas coisas muito legais que a gente consegue fazer na linha de testar. Então, pensando em conversão, normalmente, né, assim, a regra mais geral, mas que a gente sempre tem que validar, é que conteúdos que já são mais meio e fundo de funil, de jornada, eles tendem a ter uma conversão maior. Então, essa é uma boa prática que a gente costuma já aplicar. Então, legal, eu vou focar mais esforços de CRO dentro de uma estratégia de conteúdo de SEO, mais ali no meio e no fim da jornada. Claro que isso tem que ser validado e metrificado muito bem ali pelo time de conversão, mas é uma das coisas que a gente já costuma olhar, entender quais tipos de página que estão mais convertendo ali naquela estratégia de conteúdo, e a gente consegue reunir muitos dados a partir do momento que a gente vai melhorando o posicionamento orgânico e ir trabalhando ali, tendo trocas, né, de resultado, entendendo. Então, basicamente essa parte de palavras-chave de cauda longa com intenção de compra mais clara, ou de conversão, é uma boa prática que a gente aplica. Eu acredito que a parte do on-page também seja uma boa prática legal da gente falar, né? A gente, por exemplo, vamos trabalhar uma página juntos, CRO e SEO ali, o conteúdo. Então, SEO vai olhar muito do ponto de vista de o que essa página tem que ter a nível de conteúdos, uma página de produto, por exemplo. Então é importante que ela tenha um título, uma meta description, headings, bem que respondam à intenção de busca, ela pode ter uma FAQ, uma avaliação de pessoas clientes ali, então tudo boas práticas de SEO on-page. Só que tudo isso precisa também estar bem otimizado para a conversão, então não adianta, o que já aconteceu, até voltando para a história dos erros, mas que ilustra bem a boa prática. O time de SEO vai lá e faz um conteúdo gigantão, lindo, para a intenção de busca tá maravilhoso, só que aí o time da Rafa vai lá e fala, gente, pelo amor de Deus, cadê o botão? Cadê frases mais curtas? Como que eu posso melhorar essa experiência do ponto de vista da conversão? Então, eu acredito que olhar quais momentos de intersecção, né, entre as estratégias podem existir, é uma boa prática. Então, no on-page eu vejo muita intersecção no trabalho de SEO com CRO, e nesse olhar de quando eu vou criar o conteúdo, eu já entender que momento que ele está da jornada, para eu saber se eu trabalho mais possíveis ações de CRO, que aí eu acho que é ótimo a Rafa complementar também com esse olhar mais de CRO. Boa. Essa pergunta é muito boa, que eu acho que a gente desmistifica aquilo de que CRO é só para e-commerce, né? CRO é só para vender, CRO é só para aumentar número de adições ao carrinho, diminuir taxa de abandono. Tem muito isso no CRO, sabe? Quando a gente vai falar de CRO para um portal, não preciso e tal, não, isso aí é para e-commerce, é para quem quer vender. E a gente tem um case aqui de CRO que a gente testou em blog. E aí eu gosto muito de contar isso porque é um grupo, né? E é uma área é a área da saúde. E esse grupo atende dois segmentos. Uma parte de médicos que atendem doença no joelho, né? Fratura e tal. E uma parte que atende coluna. E aí eu te falo, qual brasileiro que não sente uma dor no joelho? É muito difícil achar um brasileiro que não sente uma dor no joelho. E aí,
Esse brasileiro tem medo de operar e ele vai levando essa dor. Só que quando você sente uma dor na coluna, você pensa, putz, eita, coluna já não dá para esperar. Então, existia, né? A gente identificou esse público pelo segmento da saúde, que as pessoas convertiam mais na frente de coluna, porque é um assunto mais delicado. O joelho a gente já. Ah, vou levar isso. A minha avó, que tem 90 anos, está com o joelho lá, doendo, está com 90 anos, por que eu, com 30, vou ter que operar agora? E aí, isso era blog. A gente pegou os conteúdos de blog e a gente começou a testar. Tá, esse aqui a gente vai levar para um formulário de levantada de mão. Esse aqui a gente vai levar para um botão de WhatsApp. Esse aqui a gente vai levar para um outro artigo de blog, vai fazer essa pessoa caminhar por artigos, porque esse aqui é um artigo de topo. Então, é muito importante a gente ter esse olhar na estratégia de conteúdo e olhar para a CRO para além do e-commerce, gente. A gente faz coisas muito legais para além de e-commerce, e principalmente unindo as estratégias de SEO. Porque quando o SEO vai produzir ali o calendário de conteúdo, por exemplo, já tem as palavras, já tem para quem que é aquele público, se é topo, meio e fundo. O que a gente vai fazer vai ser entrar com uma estratégia para entender qual ponto de conversão que eu estou. Significa que o topo não vai converter? Não. Eu vou fazer um hiperlink, sei lá, Imar, me corrija. Eu vou colocar um hiperlink para fazer essas pessoas irem caminhando até chegar na minha página de conversão. Então, as práticas, né, as melhores práticas para a gente alinhar é, primeiro, identificar o momento da jornada, que é o que a Má trouxe, né? Qual o momento da jornada daquele conteúdo ali? O que eu preciso entregar para o meu usuário? É muito comum a gente ver empresas que falam, putz, não estou vendendo, mas daí bota um CTA de venda depois que o cara baixa o e-book. Gente, a pessoa só quer ler o e-book. Às vezes ela só quer ser educada primeiro, ela não está no momento de comprar, sabe? Então, entender a jornada e trabalhar essas estratégias alinhadas, principalmente nos conteúdos, que é onde as pessoas buscam conhecimento, é muito eficiente para o trabalho de CRO e SEO. Eu lembrei de uma coisa, gente, uma situação também que eu acho que ilustra que é legal, que é a questão do, às vezes uma coisa vai ser muito benéfica para SEO e não tão boa para CRO, e às vezes o oposto, muito benéfica para CRO e pouco para SEO. Exemplo, um pop-up. Já passamos por essa situação. Um dos grandes jeitos aí, as fórmulas, né, mais usadas é botar lá um pop-up gigantesco e ele gerar boas conversões. Só que esse pop-up, dependendo da forma como ele estiver ali, a gente chama de pop-up intrusivo, em SEO, acho que é a mesma nomenclatura para CRO, se ele cobrir toda a página e impedir que o usuário tenha qualquer outra ação, ele é muito negativo para a experiência ali em SEO. Então, eu fico num dilema. Então, existem boas práticas, mas eu acho que é importante a gente também deixar claro que não é uma ciência exata, nenhuma das duas frentes, então a gente tem que testar muita coisa e ter muita conversa e alinhamento, porque em prol de um objetivo ali central, porque às vezes uma coisa vai ser boa para CRO, eu vou estar gerando lead qualificado ou compra, e não vai ser boa para o posicionamento orgânico. E aí é uma decisão difícil, complexa, que tem que ser tomada de forma unificada, porque a boa prática de um não necessariamente é a boa prática do outro, né? Quando você falou sobre o pop-up, eu até dei uma risada, porque eu ouvi esses dias um case disso. E foi justamente a resposta. Eu até comentei no post, porque foi exatamente a discussão que a gente está tendo aqui sobre a falta de alinhamento entre as áreas, sobre como pode causar assim, questões catastróficas para talvez não para ambas, mas para uma área em detrimento do que a estratégia de uma outra. Então, como é importante caminhar junto e de fato ser fortalecido e ter, logicamente, vão ter momentos em que vão ter essas decisões, como a Má comentou, né? De tipo, cara,
é ruim para você, mas é bom para mim, e aí o que nós vamos fazer? Mas ainda assim precisa ser visto isso como uma equipe definir qual vai ser aquela tomada de decisão, né? Achei muito bacana que é um ponto que eu não gosto muito de pop-up, mas de fato eles convertem. Eu fiz um teste recente e, putz, converteu. Mas é algo super, super importante a ser considerado. A gente estava falando, né? Vocês também trouxeram muito sobre essa questão, sobre o comportamento do usuário, né? Então, partindo até para a nossa próxima pergunta, eu queria entender a visão de vocês sobre como a análise de comportamento do usuário pode ser melhorada para melhorar tanto CRO quanto SEO. Como vocês aplicam isso no dia a dia, né? Eu acredito que até mesmo a Rafa, que está mais ali à frente de dados, talvez tenha mais esse contato em identificar ali comportamentos, de entender funil, jornadas, mapas de jornada, como é essa relação, essa troca entre vocês dessas informações para que possa beneficiar ambas as áreas? Boa. Eu costumo dizer que o usuário ele é um bichinho que gosta de carinho. Eu mesmo sou um usuário que às vezes eu entro assim, fico, gente, cadê o botão que estava aqui? Hoje eu passei por isso. No meio do meu almoço. Um analista do meu time mandou para mim no Slack assim, em caixa alta. O site do cliente sumiu. Eu falei, quê? Falei, como é que o site do cliente sumiu, gente? Eu estava no site de manhã, não pode ter sumido. Daí ele, Rafa, falta 15 minutos para a reunião. O site do cliente sumiu. E aí eu falei, não priemos cânico. Daí entrei no link com ele e tal. Eu falei, então, ajusta ali o seu zoom da tela. Aí não era o site, era o menu, que o site, tipo, ele colocou responsividade para o tablet, o menu se recolheu e tá tudo bem. E ele estava caçando o menu. Então a gente tem que entender o comportamento do usuário de diversos âmbitos, de diversos ângulos, e entender como que esse usuário ele pode converter, se ele estiver no celular, se ele estiver no desktop, se ele estiver no tablet, que é uma fatia muito curta de pessoas, muito pequena de pessoas que usam. Mas as pessoas usam. Eu não sei se vocês têm esse comportamento de compra, mas eu, Rafa, tenho. Eu pesquiso muita coisa no celular, mas eu compro pelo desktop. Eu não sei, assim, o que acontece comigo. Eu boto no carrinho e venho para o computador terminar a minha compra. Então, assim, a gente precisa analisar esse comportamento. E o time de SEO na NP tem uma coisa muito legal que vai para além do olhar de SEO, que é tipo, Rafa, a gente tem uma página aqui que não está gerando conversão. Rafa, a gente tem uma página aqui, o que a gente pode melhorar isso? Eu brinco aqui na NP, que tem dia que eu abro o meu Slack, tem sei lá quantas menções. E assim, é muito bom ver a galera que não é de CRO ter o olhar de conversão. Então, a cultura de CRO no Brasil, ela é pouco menos conhecida do que lá fora. Então, é muito legal ver as pessoas aderindo a essa cultura, principalmente dentro do ambiente que a gente trabalha. Então, é muito massa ver o time de SEO trazendo essas oportunidades para a CRO. Do tipo, Rafa, ó, tô aqui montando o meu relatório e olha só, putz, poucos cliques aqui no botão de WhatsApp que está em tal página e essa página teve muitos usuários, o que a gente pode fazer? Então, existe essa cultura e a gente tem criado cada vez mais essa cultura na NP de mostrar para as pessoas que elas precisam olhar um pouco mais além do escopo, né? Eu preciso olhar para além dos 30 blog posts que o meu cliente contratou. Eu preciso olhar do que esse blog post está gerando para o meu cliente lá no final do dia. Então, existe essa cultura hoje, e a gente aqui em CRO, a gente, tipo, no nosso dia a dia é olhar para o usuário. É o dia inteiro olhando para o GA, olhando para o que dispara ou o que não dispara, para o que dispara 10 vezes, para o que dispara 2, e puxando o time. Para a gente conseguir melhorar essa integração e usar essa análise de comportamento para puxar o time de SEO para ter esse olhar também. Esses dias mesmo, a gente fez um treinamento para entender, para mostrar para o time de SEO como que eles olhavam as pessoas que convertiam e passaram pelo blog.
Então, assim, é um caminho que SEO traçou e que as pessoas estão convertendo e que é um caminho para mostrar que existe esse trabalho. Então, tá muito em conjunto, sabe? A gente está criando uma cultura muito massa de integração CRO e SEO e que é muito bom ver as pessoas aderindo a isso no dia a dia. Eu acredito que hoje o profissional de marketing, seja de qualquer disciplina, que não sair da bolha da sua especialidade, ele vai ficar para trás. Isso é o que eu venho defendendo para o nosso time, tanto na NP como fora, porque, assim, você pode não se tornar um especialista em tudo, acho que é inviável você ser especialista em todas as frentes do marketing, mas você precisa conseguir integrar, você precisa conseguir entender a importância da outra frente, ter empatia em prol ali de um objetivo, como a gente vem falando aqui ao longo do papo. Então, você precisa sair da sua bolha. E eu venho de um tempo que a gente não era tão dividido em silos, em caixinhas. Então, o consultor era meio que um consultor de marketing digital, que ele trabalhava, eu trabalhava SEO, trabalhava CRO, então eu instalava mapa de calor, fazia lá, analisava os video recordings, sou super fã desse tipo de ferramenta, assim, eu acho que traz um olhar muito, muito voltado para o comportamento do usuário e traz muitos insights para as estratégias, tanto para a parte mais técnica, claro, de eu entender onde que a pessoa está gastando mais tempo, onde que ela está clicando mais, mas para a estratégia de conteúdo também, porque eu consigo saber se o conteúdo está interessando a pessoa, analisando o comportamento do usuário, e eu lapido a minha estratégia de conteúdo, seja conteúdo de blog, seja conteúdo de página, de produto, landing page, não importa, a partir disso. Então, assim, eu sempre tive isso como um olhar, assim, uma metodologia minha, e eu acredito que com o tempo, o mercado, de maneira geral, foi amadurecendo em todas as frentes. SEO hoje está muito mais maduro no Brasil, CRO também. Claro que a gente ainda tem muito a evoluir, mas acabou que as coisas ficaram um pouquinho em caixinha demais. E aí eu desafio muito, normalmente, desafio quem está assistindo aqui a tentar transcender mais essa caixinha, assim. Eu troco muito com a Rafa, com a Tassi, isso me faz evoluir muito, mas também é importante você ir para o hands-on, pega lá as análises de comportamento, entende com as pessoas que você tiver no seu time, seus colegas, seja liderança ou seja especialista, eu acho que a gente tem esse papel, porque a gente consegue lapidar muita coisa que às vezes não está tão clara, mas que você vai entender ali um insight, bom, talvez esse tamanho dessa fonte aqui não está tão legal. E uma última coisa só para encerrar, não vou me estender muito, mas teve um vazamento recente do Google de dados e tudo, e ficou mais comprovado assim a importância do comportamento do usuário dentro ali do meu site para o posicionamento orgânico. Então isso ficou ainda mais claro, a gente já sabia que tinha um impacto e tudo, mas isso ficou ainda mais assim nítido. Então essa necessidade da análise do comportamento eu nem vejo como algo assim good to have. Ah, é legal de ter. Não, isso conta para o seu ranqueamento orgânico. Então, sim, você tem que analisar, né? Não é uma coisa, quando eu tiver um tempo eu vou olhar. Ótimo apontamento, Mar. Excelente. Não é uma coisa que você precisa, né, tipo, quando eu tiver um tempo eu vou olhar aqui se isso aqui está acontecendo. Né? As coisas precisam ser olhadas no conjunto. Exatamente. Gente, estamos chegando ao nosso finalmente. Tem tanto assunto que a gente ficaria, tenho certeza, aqui horas falando só de CRO e SEO, dessa intersecção, desse casamento super bacana. Mas um ponto que eu queria aqui para a gente finalizar é trazer um pouco para o pessoal que está assistindo quais são os principais desafios que as pessoas vão observar. A gente até comentou alguns durante esse papo, né? Mas traçando aqui, já listando uns bullet points aqui para o pessoal de quais os desafios nessa integração e como superá-los. O que vocês poderiam deixar de dicas para que as pessoas possam começar a ir trabalhar
juntas, tanto o SEO quanto o CRO? Boa. Eu acho que a gente falou muito sobre isso, né? Que é integrar as áreas. Então, é ter o mesmo olhar para o mesmo negócio e entender que é um usuário só. Se eu entro porque a página está ranqueada, eu vou converter porque eu estou dentro da página. Então, eu preciso olhar para essas duas frentes e para qualquer outra do marketing como uma estratégia num todo. E não trabalhar um público aqui, um público lá, para não acontecer o que a Mar trouxe aí, que realmente é raro, mas acontece quase todo dia, em todos os lugares, de eu só trabalhando numa página, meu par lá de SEO está em outra, enfim. Então, acho que essa cultura precisa ser criada, né? Essa cultura de CRO ela precisa ser disseminada, essa cultura do CRO mais SEO precisa ser reforçada. Igual eu falei no início, a gente tem uma cultura de CRO mais mídia, de que mídia vai gerar muito tráfego e tal. Claro, vai sim, é uma estratégia muito boa, deve ser utilizada, mas SEO também tem um potencial enorme, 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 assim, e vai para além do trazer tráfego, né? Então, acho que eu colocaria, assim, no top 1 para esse desafio não veja as áreas como duas áreas distintas e distantes, né? É enxergar como um projeto. Putz, eu tenho um potencial, eu vou trazer pessoas e converter pessoas. E instigar as pessoas a pensar assim também, né? Acho que é o papel do líder e dos colegas que estudam todo dia sobre isso. Excelente, Rafa. Eu acrescento, eu acho que muitas vezes esse desafio mora na dificuldade, às vezes, até de validar o valor de um projeto, assim, seja internamente para um board, por exemplo, ou seja externamente. Talvez as pessoas ainda não conseguem entender o valor que é possível, aonde eu consigo chegar e justificar. Acho que esse é um dos grandes desafios, inclusive, de lideranças de marketing hoje, não só nesse tema. E é possível a gente fazer cruzamentos de projeções, é possível a gente entender o possível impacto. Claro, a gente não consegue cravar todo o planejamento, muitas vezes acaba indo para o ralo, mas é possível a gente ter uma noção de, bom, com essa audiência e uma taxa de conversão X, se eu aumento essa audiência com o trabalho de SEO e eu também aumento com o trabalho de CRO, o que eu consigo? Às vezes eu tenho uma hipótese de, poxa, eu estou recebendo aqui um tráfego de mídia, estou trabalhando a conversão dele, se eu conseguir entrar com um trabalho orgânico daqui a 6, 12 meses, quanto que eu consigo, às vezes, reduzir o meu custo de aquisição? Então, eu acredito que começa muito assim no high level, na liderança, entender isso e conseguir justificar esse valor, esse benefício que pode ser atingido. Isso pode ser feito através de projeções, de benches, de simulações de cenários, e aí a gente conseguir que as pessoas do dia a dia ali também vejam o valor disso. Por quê? O que eu acredito que acontece às vezes, a gente está muito acostumado a trabalhar com quem tem o mesmo perfil que a gente. A gente a gente se entende. Ah, beleza, eu me entendo com a galerinha ali de SEO, CRO com CRO e tudo, mas e olhar só a parte da sombra. Mas vamos olhar a parte da luz também. O que esse perfil diferente de pessoa pode me agregar? Poxa, a Rafa me agrega muito com o olhar de dado, de data analytics que ela tem, e esse olhar voltado para a conversão. E eu também sei que eu posso agregar muito com o olhar de audiência orgânica, de trazer o entendimento do meu público, o que esse público quer, quais são as dores e etc. Então, a gente olhar também no dia a dia e valorizar para, claro, a partir daí a gente tem que criar rituais, combinados. Eu gosto muito da matriz RACI, que é uma ferramenta que a gente até tem testado e tem nos ajudado a definir intersecções desse trabalho no dia a dia. Então, fica a dica, assim, para teste. Tem diversas outras ferramentas e frameworks que podem ajudar no dia a dia. Mas, assim, não adianta eu usar a ferramenta, ter milhões de processos, se o começo ali que eu citei de liderança e cultura não tiver bem estimulado, assim. Maravilhoso, meninas. Meninas, quero agradecer muito. Acho que o tempo que a gente investiu aqui nesse papo, com certeza vai agregar muito no pessoal que ouvir. Então, antes da gente finalizar, eu queria que vocês também
compartilhassem como as pessoas podem achá-las ali no LinkedIn. Má, como que está o seu LinkedIn? Como as pessoas te encontram ali? Eu que agradeço o papo, foi muito rico. Eu adoro essas trocas integradas aí, adoro sair da minha bolha. O meu LinkedIn é o meu nome mesmo, então Marcela Merigo. Entrem lá e me contem o que vocês estão achando da minha newsletter. Tem uma newsletter lá que chama Marketing Organic First, que tem uma proposta muito bacana também da gente integrar mais as frentes do marketing, e acredito que seja isso. Fico à disposição por lá também. Muito boa, acompanhe, inclusive, a news da Má, excelente. Depois a gente compartilha também o link, Má. Legal. E você, Boa. Rafa, como as pessoas te encontram? O meu LinkedIn tá Rafaela Martins. Eu tenho alguns conteúdos lá produzidos que eu penso comigo mesma, e aí eu escrevo algumas coisas lá, eu publico muita coisa. Então, vão lá, me contem, me chamem para bater papo, eu gosto muito disso aqui. Eu tenho trocado muito com a Má internamente, obrigada, Má, de novo. Acho que essa integração das duas áreas assim, só tende a trazer sucesso não só para o cliente, né, mas para a gente, assim, é um crescimento enorme conhecer outra área, sair da nossa, né, e conhecer outras frentes. E Tassi, a gente está ali no grupo, na comunidade, obrigada pela oportunidade, pelo espaço, e contem comigo demais, gente. E parabéns por esse evento incrível que acho que a comunidade de CRO precisa. Muito bacana a iniciativa. Obrigada, gente. É isso aí. Vamos expandir, com certeza ter mais eventos aí trazendo SEO, mídias. Vamos fazer disso algo que tenha mais frequência para que possa contribuir com o mercado, né? Quero agradecer novamente vocês, quem está nos assistindo, incentivar a entrar em contato com vocês e também entrar na comunidade, né? Caso alguém ainda não faça parte, para que também possa fazer parte ali da comunidade. Para que também assistam nossos outros papos, aí temos vários papos, vários temas interessantes, então também fica o convite para que todos possam estar assistindo. Obrigada, pessoal. Bom dia, boa noite, boa tarde para todos. Até a próxima. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau, gente. Obrigada, pessoal. Deixa eu ver se vai continuar a gente aqui. Acho que vai. Agora, Aí, deu certo, meninas. Muito obrigada, gente. Gente, Muito que mediadora legal. incrível! Eu adorei as correlações que